chegando mais uma vez com a nossa programação Sê Tu Uma Bênção. Não sei se você tem sido essa bênção prometida pelo Senhor a Abraão, e hoje, através de Jesus, esta mesma unção chega até você, que também é uma tipologia de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E pelo fato de Cristo viver em mim, então eu sou chamado também para ser uma bênção, né? Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, na área emocional, na área profissional. Nós temos essas bênçãos prometidas pelo Senhor nas suas mais diversas promessas da Escritura, né? E eu quero trazer essa palavra nesta ocasião, que está registrada lá em Salmos capítulo 25, versículo 12 e 13, que diz assim: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Veja que grandes promessas, né? Que grandes bênçãos o Senhor tem prometido para aqueles que temem ao Senhor, né? É preciso ter o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Tudo começa, Deus começa a se manifestar ao homem que o teme, que o honra, né? Então essa palavra diz que ele realmente tem algo muito especial. Ele começa dizendo: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Talvez uma das maiores dificuldades do homem é escolher o seu caminho, né? É escolher a instrução certa, né? Temos tantas escolhas para fazer atualmente, né? Antigamente o homem talvez tivesse menos escolhas, mas hoje são muitas escolhas, né? Escolhas profissionais, escolhas sociais, escolhas matrimoniais, né? Escolhas espirituais. Nunca esquecendo que muitas das nossas escolhas definem o nosso destino, né? Às vezes, quando nós não temos o Senhor em nosso coração, ou não tememos o Senhor, nós fizemos escolhas que não são as mais eficientes, talvez sejam escolhas erradas, né? E no meio de tantas informações, nós vivemos a era da informação, o século da informação, né? Outrora o homem recebia notícias de vez em quando, né? Do tempo do jornal, né, que noticiava uma notícia da semana passada, do mês passado. Depois veio a televisão noticiando quase que no mesmo dia também aquilo que estava acontecendo no país ou fora dele. Mas hoje a internet é o nosso meio de comunicação no exato tempo que acontece a notícia, né? Então são velozes, né? E nós temos que tomar decisões também muitas vezes velozes. Mas quem pode tomar decisões velozes e eficientes, velozes, mas versáteis, que vão frutificar no futuro, né? Sem ter medo de erro? Nós nascemos para ser realmente um ramo frutífero da videira, como diz em João 15, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos, e vocês devem produzir frutos. Mas se nós fizermos as nossas opções erradas, nós não temos como produzir frutos, né? Então o Senhor diz assim, ó, que ele instruirá o homem no caminho que deve escolher, né? Principalmente no campo profissional. Quantas oportunidades, quantas opções de trabalhos existem hoje no meio que nós vivemos, né? Talvez você fez uma opção que não seria a mais certa, mas você tem filhos, né? Você tem netos, você terá uma descendência pela frente, a qual você poderá ser o porta-voz do temor do Senhor e levar ao teu filho a inexistência desse erro profissional, né? Como é bom acertar. O Senhor promete também, nesse mesmo salmo, a prosperidade aos que o temem. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Que grande promessa, né? Eu lembro que os livros, que na verdade não é o livro, os livros ou salmos, eles foram escritos, né, por algumas pessoas muito especiais para Deus. Dentre eles, os mais específicos, o rei Davi e o próprio Moisés, foram homens que tiveram um relacionamento com Deus. Muito mais do que informações de Deus, Moisés falava face a face com Deus.
E o rei Davi, segundo as escrituras dizem, era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi tinha um coração divino, né? E por isso eles escrevem frases, versículos como esse: na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra, né? Muito embora eles talvez não tenham vivido isso, mas eles sabem que Deus é fiel para cumprir essas promessas a todo aquele que teme ao Senhor, né? O rei Davi chega a escrever lá no Salmo 37, versículo 25, quando ele já estava na sua velhice, ele diz assim: eu fui moço e agora sou um velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, né? Falando em justiça, ser justo, quem poderia ser justo sem ter a presença de Jesus? Mas Davi estava apontando para aquele que pudesse ser justo com a presença de Deus na nossa vida, na sua vida. Então, quando nós olhamos para esses salmos, essas promessas estão para aqueles que se justificaram em Cristo Jesus, receberam a graça salvadora, então obtêm essa justiça divina, né? Não há desamparo para quem tem essa justiça divina, né? Nós somos chamados para receber e para desfrutar as promessas de Deus. E não só nós, mas a sua descendência herdará a terra. Que herança é essa de herdar a terra? A terra onde o Senhor escolheu para ele estar, né? Seja no campo missionário, seja no campo da medicina, seja no campo das engenharias, no campo da educação, seja como marceneiro, como pedreiro, né? Ele herdará aquela área. É um dom divino, né? Só que muitas vezes nós fizemos opções pessoais, próprias, não somos instruídos pelo Senhor e avançamos muitos dias, muitos meses, até que um dia entra o temor do coração nosso e aí nós temos um tempo, né, para retomar uma nova vida, uma nova caminhada. E o último versículo que nós lemos é assim: Deus revela o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Veja que promessa, meus irmãos, né? É como se você representasse o Senhor aqui na terra e você sabe aquilo que ele está disposto a conceder, a fornecer, a liberar, conhecer a sua aliança. Imagina um homem que é casado com a sua esposa e ele sai de viagem e deixa a sua esposa a par de tudo que está acontecendo. Sua conta bancária, seus negócios, seus compromissos, né? Então, chegando alguém nesta casa, embora o marido não esteja, mas esteja a pessoa que tem aliança com o marido, ela vai saber responder como se o marido estivesse. Deus não vai se apresentar de uma forma visível, mas vai se apresentar através de uma forma humana. Esse é o desejo de Deus, mostrar a sua aliança para que você possa representá-lo aqui na terra. Como um pai que instrui o seu filho, que mostra o seu patrimônio, as suas terras, o seu gado, enfim, mostra tudo aquilo que ele tem para o seu filho e diz: filho, isso aqui é nosso, agora você comece a cuidar. É assim que Deus quer se manifestar para o homem. Isso não é ser uma bênção, irmãos? Pensa comigo, ele dá a conhecer a sua aliança, ele mostra aquilo que é nosso, ele mostra aquilo que realmente nós nascemos para ser, né? O desejo de Deus é que eu e você cresçamos, né? Que nós possamos frutificar, florescer, produzir bons frutos. Esse é o desejo do Senhor. Desde Gênesis até Apocalipse, crescei e multiplicai, enchei a terra. A glória do Senhor está para todo aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria já edificou uma casa e nos convida para nós ser parte desta casa. Uma casa edificada na rocha, uma estrutura inabalável. Que Deus te abençoe. Seja você uma bênção. Aproveite seu dia, aproveite sua semana, aproveite suas horas. Que Deus possa estar te instruindo todos os dias, em nome de Jesus. Você nasceu para ser verdadeiramente uma bênção, ser um abençoado do Senhor, em nome de Jesus. Lembramos que todas as quintas-feiras nós temos vídeos novos em nosso canal. Se inscreva, dê o seu like, mostre de onde você está nos vendo, ouvindo, recebendo essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.